Voltando ao exemplo 2, resolvido, tá? Então, esse exemplo aqui é referente a dados não agrupados novamente, mas usando os comandos das funções do Excel como se fosse uma calculadora, tá? Então, referente, o exemplo vai ser número 2, número de unidades defeituosas em 12 lotes de produto fabricados por uma indústria alimentícia, tá? As perguntas são as mesmas que vocês já fizeram, tá? Mas a forma de resolver não é direta como antes, é como se fosse uma calculadora. Se nós clicarmos aqui no primeiro, aqui, ó, vocês vão observar esse igual, arredondamento, ARRD, abre um parênteses, A13, por que o A13? Porque o XI está no lugar do A13, tá? Ó, esse aqui, ó, A13 tá aqui, ó, tá? 80 tá no lugar A13. Aí aqui eu ocupei a média fixa. Se eu utilizo um valor fixo, ele tá no B23. Então, é o B, sempre usar o mesmo, então é o B cifrão, ó, B cifrão 23, tá? Fecha parênteses, ao quadrado, então é o chapéu, acento circunflexo ao quadrado, ponto e vírgula, 4 casas decimais e fecha, tá? Então, você vai digitar uma vez essa função e depois vai só arrastar, tá bom? E aqui são as conclusões, as respostas finais, como tem que ser. É como vocês fizeram antes a calculadora a lápis, tá? Mas a professora vai explicar como funciona, como digita, quem não sabe lidar com o Excel, tá? Bom, então eu vou copiar esses dados aqui num outro arquivo, tá? Num outro arquivo, eu vou copiar aqui, ó, um pouco que eu organizei para facilitar, tá? Então, vou colocar aqui, vou usar o Excel na coluna 100, 120, 102, 100, 100, 120, 102, 120, 80, 95, 100, 80, 100, 115 e 102, tá? Vou tirar aqui. E vou selecionar e vou colocar em ordem crescente, que vai facilitar muito. Então, é aquela mesma tabelinha, XI são os dados, FI a frequência, a quantidade. Aqui a quantidade vezes os dados, e aqui para calcular a variância, desvio padrão e o coeficiente de variação, tá? Então, 80 são duas. Se eu colocar em ordem crescente, vai facilitar, ó, vai facilitar mais. Aqui, 80 são duas, 95 são uma, 100 são 4, 102 são duas, 115 são uma e 120 são duas, tá? Bom, aí eu vou selecionar, calculo, somo com a mão, eu vou somar aqui e vou no alto, tem que estar em página inicial. Faço autossoma, são 12 unidades. Aqui, vou pegar igual, ARRD, abre parênteses, mais um, 80. Por exemplo, agora, meu 80, ele está no lugar B4. Ou eu clico ou digito, ó, B4. Asterisco de vezes o C4, tá? Ou eu clico ou digito, ficou vermelho, ó. Vermelho no vermelho. Fecha parênteses, ponto e vírgula, 4 casas decimais, tá? Então, multiplicou, ó, 80 vezes 2, 160, tá? Então, a função, a fórmula foi inserida, eu só deixo, ó, tem esse sinal de mais aqui, mais grossinho, né? Então, tu vai, no cantinho aqui tem um sinal de mais, tá? Mais fino. Então, você clica aqui bem no canto, ó, e arrasta. Ele vai prolongar a função. Se tu vai clicar aqui,
ele vai dizer, ó, B6 com C6. Então, ele fez o cálculo todo. Eu preciso dessa soma aqui, ó, toda essa soma aqui por causa da média. Então, eu vou selecionar e vou fazer autossoma, tá? Então, é 1.214 essa soma. Aqui eu tenho o xi, que tá no B4, menos a média. Só que daí a média eu vou ter que fazer. Como eu vou calcular a média? 1.214 dividido por 12. Ou eu vou digitar o valor, então, igual a RRD, ou eu vou digitar a localização. Esse valor aqui, os 1.214, ele tá D14, dividido por 12, então, tá? Fecha o parênteses, ó, abriu no vermelho, fechou no vermelho, parênteses vermelho, né? Ponto e vírgula, 4 casas decimais, fechou, e aí deu a média, tá? A média está agora no nosso exemplo no C14, tá? Então, vou colocar aqui igual a RRD, tá? Um parênteses preto aqui para abrir no final, depois no final fechar. Mais um para função. Então, meu xi está no B4 menos a média. A média tem que estar fixa. Então, eu vou fazer assim, ó. C, cifrão, não esquece do cifrão, 14. Então, ele vai fixar esse valor, tá? E aí, fechou entre acento circunflexo, que é potência ao quadrado, ponto e vírgula, 4 casas e fechou, tá? Vamos agora, então, ó, clica aqui o sinal de mais e vai arrastando até aqui, tá? Vamos ver se ele fixou aqui, C14, qualquer coisa você dá uma verificada com a calculadora. Não precisa somar. Esse aqui é o mesmo valor, mas multiplicado pela frequência, tá? Então, igual a RRD, abre um parênteses. Aqui eu vou ter, então, mais um. O FI tá no C4. C4 vezes, eu vou multiplicar essa estrutura aqui, ó, tá? Então, vai ficar o E4. E4, fechou, ponto e vírgula, 4 casas. Fechou aqui, Enter, tá? 2 vezes esse valor aqui, mais ou menos dá esse valor aqui. Arrastou, tá? Puxou a função toda. Eu preciso da soma desse valor, né? Lá naquela fórmula. Então, vai somar esse valor aqui. Bom, a variância, a fórmula é essa parte aqui, quando é menor que 30, a fórmula é, o numerador é esse aqui, dividido por n menos 1, tá? Então, eu vou fazer igual a RRD, tá? Esse valor aqui está no F, localizado no F10. Então, eu vou fazer F10 dividido por, não vou dividir por 12, eu vou dividir por 11, porque a fórmula, quando os n são menores que 30, no caso é 12, então vai ser 30 dividido por, não, no caso menor que 30, vai ser 12 menos 1, então vai ser 11. Ponto e vírgula, 4 casas decimais. Fechou? Desvio padrão, igual a RRD, abre um parênteses, raiz de quem? É a raiz quadrada da variância. Esse valor aqui consta no C16. C16, fecha, ponto e vírgula, 4 casas, fechou, Enter, tá? E aí, o coeficiente de variação é o desvio padrão. Onde está o desvio padrão? Ficou no C18. Então, igual a RRD, mais um parênteses, mais um, C18, dividido pela média. A média está no C14. Fecha, multiplica por 100, ponto e vírgula, 4 casas, tá? Deu 12,7901%, tá? Entre 0 e 30 são homogêneos, tá?
a produção. Bom, aí a mediana. A mediana, quando N é par, você divide por 2 direto. 12 dividido por 2, então é sexto. No sexto termo, do sexto, a metade do sexto e no sétimo. Então, a mediana acontece no sexto mais o sétimo termo dividido por 2. Vamos localizar, então, aqui, ó. Aqui são 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, aqui, ó. Aqui, nesse intervalo aqui, ó, está a mediana. Porque aqui são 3, 4, 5, 6. O sexto termo é o 100 e o sétimo termo é o 100. Então, a mediana seria o sexto termo, que é 100, mais o sétimo termo, que é 100. 100 mais 100, 200, dividido por 2, 100, tá? E a moda? A moda é o valor de maior frequência. O valor de maior frequência, aqui podemos notar que também é o 100, tá? Agora, vamos ver se... Vamos passar aqui para o outro arquivo, tá? Se os valores foram 12,79, se fecha 12,79. Fechou. Então, nós acertamos, tá? Então, aqui, ó. Aqui você tem outro valor, né? Olha aqui, ó. Vai digitar a função, ó. Onde está o x, onde está o valor do FI. O valor do FI tá no B13, tá? Está no B13 vezes o D13. Qualquer dúvida, vocês podem clicar no primeiro aqui, ó, tá? Vocês clicam no primeiro, que sempre é realizada a função, tá? O relatório final, ele é igual àquele que vocês realizaram à mão, tá? As mesmas conclusões. Aquela parte do homogêneo, não homogêneo, vocês vão encontrar no texto, na atividade 2, 3, tá? O relatório final, as conclusões finais, tá? Ok? Tudo certo? Até o exemplo 3.